Ele disse: "Sai daqui, diabo", na frente de todos. As palavras do meu próprio marido ecoaram pela igreja enquanto eu permanecia paralisada, sentindo o sangue gelar nas veias. 15 anos de casamento reduzidos a um insulto, lançado sem hesitação, como se eu fosse uma estranha, uma intrusa. Foi naquele momento que percebi que não conhecia o homem com quem compartilhei minha cama, meus sonhos e minha vida. Me chamo Adriana Novaes, tenho 37 anos e até 3 meses atrás acreditava ter construído uma vida sólida em Ribeirão das Flores, no interior de Minas Gerais. Trabalhava como enfermeira no Hospital Municipal São Francisco, me dedicava ao casamento e planejava finalmente ter filhos com Cláudio. Até que um simples domingo transformou tudo em ruínas. A mensagem chegou quando eu estava no meio de um plantão. Fernanda, uma colega do hospital, enviou um texto curto. "Adriana, acabei de ver seu marido entrando na igreja Nossa Senhora da Conceição com uma mulher e um bebê. Não era para ele estar viajando?" Rele a mensagem várias vezes tentando encontrar outra interpretação. Cláudio havia partido na sexta-feira para uma suposta convenção de vendas em Belo Horizonte. Voltaria apenas na segunda-feira. Tentei ligar para seu celular. Caixa postal. 1, 2, 3 vezes. O nó na garganta crescia a cada tentativa fracassada. Pedi para sair mais cedo do plantão, alegando uma emergência familiar. Nunca havia feito isso antes. Em 15 anos de profissão, meu compromisso com os pacientes sempre foi inabalável. Mas naquele dia, algo mais forte me puxava para longe do hospital. Dirigia até a igreja como uma sonâmbula. O caminho que normalmente levaria 20 minutos pareceu se estender por horas. Cada sinal vermelho, uma tortura. Cada curva, uma aproximação angustiante da verdade, que eu ainda tentava negar. Estacionei a 2 quadras de distância, incapaz de decidir se realmente queria confirmar aquela suspeita. A igreja Nossa Senhora da Conceição estava especialmente bonita naquele domingo. Flores brancas decoravam a entrada e um pequeno grupo se reunia nos degraus da frente, conversando animadamente. Celebração de batizado. Senti um frio na espinha enquanto subia os degraus lentamente, como se cada passo me aproximasse de um abismo. Entrei discretamente e permaneci no fundo, parcialmente escondida por uma coluna. O interior da igreja estava iluminado apenas pelas velas e pela luz que atravessava os vitrais coloridos, criando um ambiente quase etéreo. E então eu os vi. Na primeira fileira, próximo à pia batismal, Cláudio vestia um terno azul marinho que eu mesma havia escolhido no seu aniversário de 39 anos. Ao seu lado, uma mulher jovem, provavelmente uns 10 anos mais nova que eu, segurava um bebê envolto em um manto branco. Reconhecia imediatamente. Bruna Tavares, recepcionista da imobiliária Elite, onde Cláudio trabalhava como vendedor. Tinha visto aquele rosto algumas vezes em confraternizações da empresa. Sempre sorridente, sempre amável. Agora entendia a gentileza excessiva, os olhares furtivos, as perguntas aparentemente inocentes sobre minha rotina no hospital. A cerimônia prosseguia em uma atmosfera de alegria. O padre Joaquim, que conhecia nossa família há anos, segurava o bebê sobre a pia batismal. Mateus Rezende Tavares, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sobrenome do meu marido ecoou pela igreja como uma confissão pública de sua traição. Não sei quanto tempo fiquei ali, observando aquela cena surreal como espectadora da destruição da minha própria vida. Poderia ter sido 1 minuto ou 1 hora. O tempo parecia suspenso naquele espaço entre o meu mundo antigo e o que viria depois. Foi quando uma senhora idosa, sentada no banco de trás, me olhou com curiosidade. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento e ela cutucou a pessoa ao lado. Um burburinho começou a se espalhar. Cláudio virou-se alertado pela comoção e seu olhar encontrou o meu. Vi uma sucessão de emoções cruzar em seu rosto: surpresa, medo, raiva e, por fim, algo que jamais esquecerei: desprezo. Ele sussurrou algo para Bruna, entregou o bebê para uma senhora mais velha ao lado deles, que depois descobri ser Roberta, mãe de Bruna, e veio em minha direção com passos firmes. As pessoas abriam caminho, criando um corredor entre nós. Alguns apontavam,
outros cochichavam. A vergonha que senti naquele momento foi quase física, como se cada olhar fosse uma pedra arremessada contra mim. E então, a menos de 2 metros de distância, Cláudio parou, apontou o dedo em minha direção e pronunciou aquelas palavras que ficaram gravadas em minha alma. Sai daqui, diabo! Vá embora! Ninguém quer você aqui! Sua voz não estava baixa. Não era um sussurro conspiratório. Era alto, claro, destinado a ser ouvido por todos. Um silêncio mortal tomou conta da igreja. Até o bebê parou de fazer ruídos. Senti lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, mas não conseguia me mover. Era como se meus pés tivessem criado raízes naquele chão de pedra fria. Foi o olhar de pena do padre Joaquim que finalmente me despertou daquele transe. O homem que havia celebrado nosso casamento naquela mesma igreja 15 anos antes, agora testemunhava minha humilhação pública. Algo dentro de mim se quebrou e algo novo começou a se formar. Respirei fundo, tentando controlar o tremor que tomava conta de meu corpo. Olhei nos olhos do homem que um dia jurou me amar e proteger. Não havia mais amor ali. Talvez nunca houvesse existido. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida, e sem que eu soubesse ainda, também a dele. Dei meia volta e saí da igreja com a dignidade que consegui reunir. Nos degraus da frente, parei por um instante para sentir o sol no rosto. As lágrimas ainda corriam, mas algo além da dor começava a pulsar em meu peito. Uma sensação estranha e nova, que mais tarde identificaria como o primeiro lampejo de um plano. Enquanto caminhava até meu carro, imagens dos últimos anos passavam por minha mente como um filme acelerado. As viagens de negócios que se tornaram mais frequentes, as ligações atendidas no banheiro, o súbito interesse em mudar as senhas de e-mails e contas bancárias por segurança. Todos os sinais estavam lá, esperando que eu os conectasse. Entrei no carro e, em vez de dirigir para nossa casa no condomínio Jardins do Vale, segui para o apartamento da minha mãe. Solange sempre teve um sexto sentido para essas coisas. Anos antes, ela havia me alertado sobre Cláudio. Homens como ele amam a imagem que têm de si mesmos mais do que qualquer pessoa. No caminho, liguei para Tiago Barros, meu amigo desde os tempos da faculdade, e a única pessoa além da minha mãe em quem eu confiava plenamente. Professor universitário e com formação em direito, Tiago sempre desconfiou de Cláudio. Venha para o apartamento da minha mãe. Preciso de você. Foi tudo o que consegui dizer antes que minha voz falhasse completamente. Enquanto dirigia pelas ruas arborizadas de Ribeirão das Flores, algo inesperado começou a acontecer. Entre as lágrimas e a dor lancinante da traição, surgiu uma clareza que nunca havia experimentado antes. Como enfermeira, eu havia presenciado inúmeras tragédias pessoais e ajudado muitos pacientes a encontrar força em momentos de desespero. Agora, era minha vez de aplicar essas lições à minha própria vida. Não seria apenas uma vítima nesta história. Se Cláudio pensava que poderia me humilhar daquela forma e sair impune, estava prestes a descobrir o quanto havia subestimado a mulher com quem se casou. A humilhação na igreja não seria o final da nossa história, mas apenas o primeiro capítulo de algo muito maior que começava a tomar forma em minha mente. Cheguei ao apartamento da minha mãe num estado de transe. Solange abriu a porta e bastou um olhar para entender que algo terrível havia acontecido. Sem dizer palavra, me envolveu num abraço apertado, enquanto eu desabava em soluços contra seu ombro. O perfume familiar de jasmim que ela sempre usava trouxe um breve conforto, uma âncora em meio à tempestade que devastava minha vida. É o Cláudio, não é? Ela perguntou quando finalmente consegui me acalmar um pouco. Assenti, incapaz de verbalizar a cena que acabara de presenciar. Solange me guiou até a cozinha, preparou um chá de camomila e esperou pacientemente que eu encontrasse forças para contar. As palavras saíram aos tropeços. A mensagem da colega do hospital, a ida até a igreja, Bruna Tavares com o bebê, o nome Matheus Rezende Tavares ressoando pela nave. E, finalmente, a humilhação pública quando Cláudio me expulsou como se eu fosse uma intrusa, uma assombração indesejada em sua nova vida perfeita. Diabo! Ele te chamou de diabo!
A indignação de minha mãe era palpável. Seus olhos castanhos, tão parecidos com os meus, faiscavam de raiva. Depois de tudo que você fez por ele, era verdade. Durante nossos 15 anos juntos, sustentei financeiramente a casa nos períodos em que Cláudio ficou desempregado. Adiei meus planos de fazer especialização para que ele pudesse investir na carreira. Tolerava suas ausências, suas desculpas cada vez mais elaboradas, suas mudanças de humor. E agora, descobria que enquanto eu fazia plantões duplos no hospital, ele construía uma vida paralela com outra mulher. A campainha tocou. Era Tiago, ofegante por ter subido 4 lances de escada correndo. Meu amigo sempre odiou elevadores desde um episódio traumático na adolescência. Ao me ver, sua expressão normalmente serena se transformou em preocupação. Meu Deus, Adriana, o que aconteceu? Solange resumiu a situação enquanto eu tentava recobrar a compostura. Tiago sentou-se à minha frente, segurou minhas mãos trêmulas entre as suas e disse com firmeza: "Vamos resolver isso, passo a passo." Foi naquele momento, olhando nos olhos daquelas 2 pessoas que verdadeiramente me amavam, que senti a primeira fagulha de determinação acender em meu peito. A dor continuava lá, um abismo negro ameaçando me engolir, mas agora havia algo mais. Uma resolução crescente de não permitir que Cláudio saísse ileso depois do que fez. "Precisamos agir com inteligência", ponderou Tiago, enquanto Solange servia mais chá. "Cláudio sempre foi ardiloso com dinheiro. Tenho certeza que ele deve estar escondendo bens, preparando terreno para um eventual divórcio." Aquelas palavras me atingiram como um raio. Divórcio. A realidade da situação caiu sobre mim com todo o seu peso. Meu casamento estava acabado. A vida que planejei, destruída. Senti uma tontura súbita e precisei me apoiar na mesa. "Adriana, escute com atenção." A voz de Tiago me trouxe de volta. "Não volte para casa hoje. Na verdade, não volte até termos um plano. Se Cláudio perceber que você descobriu tudo, ele vai começar a esconder provas, transferir dinheiro, ocultar patrimônio." Minha mãe concordou, já recolhendo cobertores para improvisar uma cama no sofá. "Você fica aqui o tempo que precisar. Aquele apartamento nunca foi realmente seu lar, filha. Ele sempre fez questão que tudo fosse do jeito dele." Era verdade. Nosso apartamento no condomínio Jardins do Vale era decorado conforme o gosto de Cláudio. Móveis escuros, quadros abstratos que ele fingia entender, uma adega com vinhos caros que raramente abríamos. Minhas tentativas de adicionar toques pessoais sempre eram sutilmente desencorajadas. "Fica desarmônico", ele dizia. Agora eu entendia. Aquele nunca foi nosso lar. Foi apenas mais um cenário na elaborada farsa do nosso casamento. Na manhã seguinte, liguei para o hospital e pedi alguns dias de licença. Algo que nunca havia feito, exceto quando tive pneumonia 3 anos antes. A diretora administrativa compreensiva concordou imediatamente. "Você acumulou semanas de folga não tiradas, Adriana. Deveria descansar mais." Descansar era impossível. Minha mente fervilhava, alternando entre lampejos de memórias felizes, que agora pareciam falsas, e planos incipientes de como proceder. A cada hora checava meu celular. Nenhuma ligação de Cláudio, nenhuma mensagem. Era como se 15 anos pudessem simplesmente evaporar sem deixar rastros. Tiago chegou depois do almoço com um notebook e uma expressão decidida. "Vamos começar a investigar. Existe uma infinidade de informações disponíveis online se você souber onde procurar. Começamos pelo básico: contas bancárias conjuntas. Usando minhas credenciais, acessamos o extrato dos últimos 6 meses. Os padrões de gastos se tornaram imediatamente evidentes. Havia retiradas significativas sempre nas mesmas datas. Geralmente depois que Cláudio recebia comissões por vendas importantes. O dinheiro saía e nunca mais aparecia nos registros. Ele está alimentando outra conta, concluiu Tiago. Provavelmente uma que você não conhece, talvez até em outro banco. Continuamos vasculhando. E-mails, faturas de cartão de crédito, qualquer coisa que pudesse nos dar pistas. Foi quando lembrei do imposto de renda. Cláudio sempre insistia em cuidar pessoalmente dessa parte, alegando que sua experiência em negócios facilitaria o processo. Agora me perguntava,
O que mais ele poderia ter escondido naqueles documentos? No terceiro dia de investigação, recebi uma ligação inesperada. Era Antônio Rezende, pai de Cláudio. Seu tom formal mal disfarçava a tensão subjacente. Adriana, preciso falar com você pessoalmente. É importante. Marcamos um encontro no Café Sabor da Serra, um local discreto no centro da cidade. Escolhi uma mesa afastada, próxima à janela que dava para a Praça Central Tiradentes. Antônio chegou pontualmente, como sempre. Alto e de postura impecável, mesmo aos 67 anos, ele sempre me tratou com um respeito distante, como se mantivesse intencionalmente certa formalidade entre nós. Soube do que aconteceu na igreja, disse ele após pedir um café preto sem rodeios. Estou profundamente envergonhado pelo comportamento do meu filho. A sinceridade em sua voz me surpreendeu. Antônio sempre pareceu aprovar todas as decisões de Cláudio, seu único filho homem e suposto continuador dos negócios da família. Vim porque você merece saber toda a verdade, continuou ele, baixando a voz. Cláudio tem usado meu nome como fiador em diversos empreendimentos questionáveis. Descobri recentemente que ele falsificou minha assinatura em documentos para obter crédito. Minha surpresa deve ter sido evidente, pois Antônio assentiu gravemente. Eu sei, é difícil acreditar, mas tenho provas. Assim como tenho provas de que ele usou sua assinatura também. A revelação me atingiu como um golpe físico. A sensação de violação era quase insuportável. Não bastava a traição emocional, o filho secreto. Cláudio havia abusado também de minha confiança financeira, potencialmente me deixando vulnerável a dívidas que nem sabia que existiam. Por que está me contando isso? Perguntei, a desconfiança crescendo. A família Rezende sempre fechou fileiras em torno de seus membros. Era estranho que Antônio estivesse disposto a expor o próprio filho. Ele tomou um gole do café antes de responder. Porque construí minha reputação ao longo de décadas baseada em honestidade e trabalho árduo. Não permitirei que o comportamento irresponsável de Cláudio destrua isso. E por quê? Apesar das aparências, sempre a respeitei, Adriana. Sua ética de trabalho, sua dedicação. Você merecia um marido melhor que meu filho. Saí daquele encontro com uma pasta contendo documentos que comprovariam fundamentais para o que viria a seguir. Antônio havia mantido cópias de tudo. Contratos com assinaturas falsificadas, empréstimos obscuros, registros de um apartamento no Recanto das Águas comprado há 2 anos. O apartamento onde, presumivelmente, Cláudio encontrava-se com Bruna. Voltei para o apartamento de minha mãe com a mente a mil. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. As viagens frequentes, as noites em que não voltava para casa, alegando estar em reuniões com clientes, o celular sempre protegido por senhas que mudavam regularmente. Tiago analisou os documentos cuidadosamente. Isso é muito sério, Adriana. Falsificação de assinaturas, fraude bancária. Estamos falando de crimes, não apenas de uma questão conjugal. Naquela noite, tomei uma decisão. Não seria apenas sobre divórcio ou divisão de bens. Cláudio precisava enfrentar as consequências completas de suas ações. E eu seria o instrumento dessa justiça. No dia seguinte, voltei ao hospital. Meus colegas me receberam com olhares compassivos e abraços silenciosos. As notícias corriam rápido em Ribeirão das Flores. Agradeci o apoio, mas mantive a cabeça erguida. Não seria objeto de pena. A enfermeira Adriana Novaes, conhecida por sua competência em situações de crise, aplicaria agora suas habilidades à maior emergência de sua vida. Durante 2 semanas, mantive uma rotina aparentemente normal. Trabalhava, voltava para o apartamento de minha mãe, ocasionalmente encontrava amigos para um café. Cláudio finalmente entrou em contato, uma mensagem fria, pedindo para conversarmos como adultos sobre a situação. Não respondi. Cada dia de silêncio alimentava minha determinação e, imagino, a ansiedade dele. Com a ajuda de Tiago, contratei um detetive particular, recomendado por um juiz aposentado que frequentava o hospital para tratamento de diabetes. Osvaldo era um homem discreto, de meia idade, com olhos que pareciam absorver cada detalhe do ambiente. Sua especialidade era justamente casos como o meu, cônjuges que escondiam patrimônio e mantinham vidas duplas. Senhora Novaes já vi esse roteiro dezenas de vezes, explicou ele em nosso primeiro encontro.
homens como seu marido seguem um padrão previsível. Acham que são espertos demais para serem pegos. Em 2 semanas, Osvaldo entregou um relatório detalhado que confirmava nossas suspeitas e acrescentava novas revelações. Além do apartamento no Recanto das Águas, Cláudio havia comprado um terreno em uma área de valorização crescente nos arredores da cidade, registrado no nome de um primo distante. Mantinha também uma conta bancária offshore, abastecida regularmente com valores subtraídos das vendas da imobiliária Elite. Ele registra valores menores nos contratos oficiais, explicou Osvaldo, mostrando cópias de documentos obtidos através de fontes que preferia não revelar. A diferença vai direto para essa conta nas Ilhas Cayman. É um esquema clássico de sonegação fiscal, mas com um refinamento que sugere ajuda profissional. O relatório incluía também fotos. Cláudio e Bruna entrando e saindo do apartamento. Almoços em restaurantes caros nas cidades vizinhas. E a mais dolorosa, os 3, Cláudio, Bruna e o pequeno Mateus, em um piquenique na área de lazer do condomínio. Pareciam a família perfeita. Meu estômago se revirou ao ver o sorriso relaxado de Cláudio. Um sorriso que havia se tornado cada vez mais raro em nossa casa. Quanto tempo? Perguntei a Osvaldo. Minha voz quase um sussurro. Pelo que consegui apurar, o relacionamento com a senhorita Tavares começou há pelo menos 3 anos. O apartamento foi comprado há 2 anos e meio. O menino tem aproximadamente 3 meses, então... Fiz um cálculo mental rápido. 3 anos. Enquanto eu fazia plantões de 12 horas, muitas vezes emenando turnos para cobrir colegas, Cláudio construía outra família. Enquanto eu adiava meus sonhos para sustentar os dele, ele investia nosso dinheiro, meu dinheiro na verdade, em um futuro do qual eu não fazia parte. A traição não era um deslize momentâneo, um erro impulsivo. Era calculada, sustentada, meticulosamente planejada. Cada mentira contada nos últimos 3 anos reverberava agora em minha memória como alarmes que escolhi ignorar. Armada com todas essas informações, procurei uma advogada especializada em divórcios litigiosos. Doutora Melissa Torres tinha fama de ser implacável e extremamente eficiente. Seu escritório, localizado num prédio histórico restaurado, emanava uma aura de competência serena. Não se preocupe com honorários agora, disse ela, após examinar a documentação que eu trouxera. Vamos primeiro garantir que seus direitos sejam protegidos. Pelo que estou vendo, temos um caso muito sólido não apenas para divórcio com culpa, mas possivelmente para processos criminais paralelos. Enquanto a doutora Melissa preparava da estratégia legal, continuei monitorando os movimentos financeiros de Cláudio. Ele começou a transferir quantias cada vez maiores para contas desconhecidas. Claramente preparava-se para um confronto judicial, tentando esconder o máximo possível de patrimônio. O que Cláudio não sabia é que cada movimento seu estava sendo registrado, documentado, adicionado ao dossiê que se avolumava. Sua arrogância seria sua ruína. Ele jamais imaginaria que a esposa dedicada, sempre conciliadora, estivesse construindo meticulosamente um caso contra ele. No hospital, canalizei toda a minha energia para o trabalho. Paradoxalmente, nunca fui tão eficiente quanto naquelas semanas de turbulência pessoal. Talvez porque cada paciente atendido, cada problema resolvido, representava algo que eu podia controlar em meio ao caos da minha vida pessoal. Foi durante um plantão particularmente exaustivo que tive uma epifania. Enquanto atendia um senhor idoso que sofrera um infarto, trabalhando em perfeita sincronia com a equipe para estabilizá-lo, percebi que havia encontrado uma força interior que desconhecia possuir. A mesma precisão e frieza necessárias para atuar em emergências médicas seriam meus aliados nessa batalha pessoal. Naquela noite, quando finalmente o paciente estava estável e fora transferido para a UTI, sentei-me na sala de descanso e finalizei meu plano. Não seria apenas um divórcio, seria uma reconstrução completa da minha vida, da minha dignidade, ironicamente, da justiça que Cláudio tanto alardeava em seus discursos empresariais sobre ética e transparência. No caminho para o apartamento da minha mãe, parei na Praça Central Tiradentes. O monumento ao herói da Inconfidência Mineira erguia-se imponente sob a luz da lua. Lembrei-me da frase atribuída a ele:
Se todos quisermos, poderemos fazer deste país uma grande nação. Substituir mentalmente país por vida. E sorri pela primeira vez em semanas. Sim, eu poderia reconstruir tudo, pedaço por pedaço. Quando chegou o convite para o aniversário de Cláudio, entregue pessoalmente por seu assistente na recepção do hospital, soube que o momento havia chegado. Uma festa no salão paroquial, com a presença de clientes importantes, possíveis investidores e, obviamente, sua nova família. O cenário perfeito para o ato final daquela tragédia que ele mesmo escrevera. Segurei o convite entre os dedos, sentindo o papel texturizado de alta qualidade. Cláudio sempre teve um gosto caro para essas coisas. Cartões de visita importados, papelaria personalizada, canetas de marca. Pequenas ostentações que antes me pareciam apenas excentricidades de um homem bem-sucedido, agora revelavam-se como peças de um elaborado teatro de aparências. "A senhora vai comparecer?" perguntou o jovem assistente, visivelmente desconfortável com a situação. Pablo, se não me engano. Ele evitava meu olhar, provavelmente instruído por Cláudio sobre como proceder caso eu reagisse mal. "Diga ao senhor Rezende que agradeço o convite." Respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. "Estarei presente." A expressão de espanto no rosto do rapaz foi impagável. Claramente, essa não era a resposta que esperava. Ele balbuciou algo ininteligível, fez uma pequena reverência desajeitada e saiu apressado do hospital. Imaginei-o correndo para relatar a Cláudio que a ex-esposa rejeitada havia aceitado o convite para sua festa de aniversário. Quase sorri ao visualizar a expressão de meu marido. Liguei imediatamente para Tiago. "Ele fez o quê?" A indignação de meu amigo ecoou pelo telefone. "Tem a audácia de te convidar para a festa depois de tudo?" "É perfeito", respondi, uma ideia cristalizando-se em minha mente, enquanto caminhava pelos corredores do hospital até a sala dos médicos, onde poderia falar com mais privacidade. É exatamente o cenário que precisávamos. Expliquei rapidamente meu plano incipiente. A festa reuniria todos os elementos necessários, testemunhas importantes, o elemento surpresa e, principalmente, a arrogância de Cláudio que o levara a me convidar, provavelmente como uma forma de exibir controle sobre a situação, de mostrar que eu não representava ameaça alguma. "É arriscado", ponderou Tiago depois de um longo silêncio. "Se algo der errado, nada dará errado", afirmei com uma convicção que crescia a cada minuto. "Mas preciso da sua ajuda para refinar os detalhes." Naquela noite, reunimos-nos no apartamento de minha mãe. Eu, Tiago, doutora Melissa e Osvaldo, o detetive. Espalhamos documentos pela mesa de jantar, criando um mapa detalhado das transgressões de Cláudio. Os desvios financeiros, as falsificações, os bens ocultos. "O momento é crucial", explicou doutora Melissa, ajustando os óculos de armação vermelha que lhe davam um ar de bibliotecária severa. "Judicialmente já temos o suficiente para um processo devastador, mas o elemento público que você propõe, Adriana, adiciona uma dimensão que pode efetivamente destruir a reputação profissional dele." Osvaldo concordou, acrescentando que pessoas como Cláudio frequentemente escapavam das consequências legais plenas graças a contatos e recursos para prolongar processos. Mas a reputação, uma vez manchada publicamente, é praticamente impossível de recuperar, especialmente num mercado que depende tanto de confiança como o imobiliário. Minha mãe, que permanecera calada durante toda a discussão, finalmente manifestou-se. "Tem certeza de que é isso que deseja, filha?" "Não pela questão moral. Aquele canalha merece cada grama de justiça que vier a receber. Mas por você, vingança é um caminho que exige um preço alto de quem o percorre." Olhei para Solange, apreciando sua preocupação genuína. Em toda a minha vida, ela sempre fora minha bússola moral, a voz da razão quando minhas emoções ameaçavam me dominar. "Não é apenas vingança, mãe", respondi calmamente. "É justiça. É recuperar o que é meu por direito. É impedir que ele faça com outros o que fez comigo. E, principalmente, é encerrar este capítulo da minha vida nos meus próprios termos, não nos dele." Durante as 2 semanas seguintes, refinamos o plano até o menor detalhe. Cada peça foi cuidadosamente posicionada, cada contingência considerada. Minha rotina externa continuou inalterada. Trabalho,
visitas ocasionais a amigos, até mesmo uma ida ao cabeleireiro para um corte novo. Queria que Cláudio pensasse que eu havia aceitado minha derrota, que compareceríamos à festa apenas como uma tentativa patética de salvar as aparências. Enquanto isso, nos bastidores, a máquina que destruiria seu castelo de mentiras funcionava com precisão implacável. Doutora Melissa preparou toda a documentação legal. Osvaldo continuou monitorando as movimentações de Cláudio, documentando cada nova tentativa de ocultar bens. E eu, no hospital, cultivei cuidadosamente a imagem de esposa resignada, quase derrotada, atraindo olhares de pena que alimentavam ainda mais minha determinação. 3 dias antes da festa, recebi uma ligação inesperada. Era a delegada Fernanda Matos, da Delegacia da Mulher, com quem eu havia feito contato preliminar, seguindo para o conselho de doutora Melissa. Senhora Novaes, analisei a documentação que sua advogada enviou, disse ela com uma voz que emanava autoridade serena. Temos elementos suficientes para iniciar uma investigação formal por falsificação de documentos e possível estelionato. Contudo, entendo que você prefere proceder de maneira, digamos, menos convencional. Delegada Matos, agradeço imensamente seu apoio, respondi, trancando-me no armário de suprimentos do hospital para garantir privacidade. Conforme conversamos, acredito que o elemento surpresa durante a festa será crucial para impedir que ele destrua evidências ou acione contatos que poderiam facilitar sua fuga. Houve um breve silêncio na linha, como se ela estivesse ponderando mais uma vez os riscos daquela abordagem. Estarei presente com 2 oficiais, discretamente como combinado, mas preciso enfatizar que uma vez iniciado o procedimento, não haverá volta. Está preparada para as consequências? A pergunta pairou no ar, carregada de significados implícitos. Consequências? A palavra que tanto me atormentara nas noites insones desde a cena na igreja. Fechei os olhos por um instante, visualizando o rosto de Cláudio ao me chamar de diabo, ao me expulsar da celebração do batizado de seu filho secreto. Estou mais do que preparada, delegada. Na verdade, estou contando os minutos. Na véspera da festa, fui até o shopping center da cidade para comprar um vestido novo. Escolhi um modelo em azul royal, a cor que Cláudio sempre dizia não combinar comigo, alegando que competia com a tonalidade dos meus olhos. O corte era elegante, mas assertivo, com um decote discreto e um caimento que valorizava minha silhueta. Completei o visual com um par de brincos de prata que haviam pertencido à minha avó, pequenos pingentes em forma de chave, simbolismo que me pareceu apropriado para a ocasião. Ao experimentar o conjunto no provador, mal reconheci a mulher no espelho. Não era apenas a roupa ou o corte de cabelo novo, havia algo diferente no olhar, uma determinação que eu jamais havia visto em mim mesma. A enfermeira, sempre conciliadora, sempre pronta a ceder para evitar conflitos, havia dado lugar a uma versão mais forte, mais decidida de Adriana Novaes. Na manhã da festa, acordei antes do despertador. Havia dormido surpreendentemente bem, sem os pesadelos que me atormentavam desde a cena na igreja. Tomei um banho demorado, deixando a água quente relaxar cada músculo tenso. Repeti mentalmente cada etapa do plano, cada movimento que faria naquela noite. Você está radiante, comentou minha mãe quando apareci na cozinha para o café da manhã. Solange preparava panquecas, meu café da manhã favorito desde a infância, reservado para ocasiões especiais. É o brilho da justiça prestes a ser servida, respondi com um sorriso, sentando-me à mesa. Solange apertou minha mão brevemente, seus olhos marejados. Seu pai estaria orgulhoso. Ele sempre dizia que você tinha a força dele e a inteligência minha. Hoje vejo que tinha razão. A menção ao meu pai, falecido há 10 anos, trouxe um nó à minha garganta. José Novaes havia sido um homem de princípios inabaláveis, sempre defendendo que caráter e dignidade eram os únicos bens que ninguém poderia nos tirar. Como ele reagiria à situação? Provavelmente teria confrontado Cláudio no momento em que descobrisse a traição. Mas eu havia escolhido um caminho diferente, não menos justo, apenas mais estratégico. Passei o dia em preparativos finais. Confirmei detalhes com Tiago, que seria meu acompanhante na festa.
Verifiquei com doutora Melissa se toda a documentação estava organizada na pasta que levaríamos. Troquei mensagens codificadas com delegada Matos para confirmar o horário e o posicionamento de sua equipe. Às 6 da tarde, Tiago chegou para me buscar. Elegante em seu terno azul marinho, parecia mais um advogado corporativo do que o professor universitário de sempre. Solange nos desejou boa sorte, abraçando-me com força antes de partirmos. Lembre-se, sussurrou ela em meu ouvido. Seja qual for o resultado, você já venceu no momento em que decidiu não ser vítima. O trajeto até o salão paroquial foi silencioso. Tiago respeitou minha necessidade de concentração, limitando-se a apertar minha mão ocasionalmente em sinal de apoio. Quando chegamos, o estacionamento já estava quase lotado. Carros luxuosos alinhados perfeitamente, refletindo o status social que Cláudio tanto prezava. Pronta? Perguntou Tiago quando o carro parou. Respirei fundo, ajustei o vestido azul e assenti. Mais do que nunca, o salão paroquial estava transformado. Longe da simplicidade habitual dos eventos comunitários, o espaço agora ostentava decoração sofisticada em tons de dourado e preto. Um pequeno conjunto de jazz tocava no canto, criando uma atmosfera de elegância controlada. Garçons circulavam com bandejas de canapés e taças de champanhe. Nossa entrada causou o efeito esperado. As conversas próximas à porta diminuíram de volume. Olhares curiosos se voltaram em nossa direção. Sorri educadamente. Aceitei uma taça de champanhe de um garçom atônito que claramente me reconheceu e permiti que Tiago guiasse nosso caminho através do salão. Localizei Cláudio imediatamente. Ele estava no centro de um pequeno grupo de homens de terno, gesticulando animadamente enquanto falava, provavelmente explicando alguma estratégia revolucionária de vendas ou alardeando números impressionantes de algum empreendimento. Ao seu lado, Bruna sorria mecanicamente, trajando um vestido vermelho que parecia caro demais para uma recepcionista de imobiliária. Segurava o pequeno Mateus nos braços, o bebê impecavelmente vestido como uma miniatura do pai. Por um instante, senti um aperto no peito, não por ciúmes ou por amor residual por Cláudio, mas pelo bebê inocente, nascido em meio a uma teia de mentiras. Qual seria seu futuro quando tudo viesse à tona? A criança não tinha culpa das escolhas do pai, assim como eu não tinha culpa de ter confiado no homem errado. Ele te viu, murmurou Tiago, interrompendo meus pensamentos. De fato, Cláudio havia me notado. Seu rosto congelou numa expressão de surpresa mal disfarçada. Claramente, apesar do convite, ele não esperava realmente que eu comparecesse. Murmurou algo para o grupo e começou a caminhar em nossa direção, compondo rapidamente sua expressão para um sorriso cordial, profissional, o mesmo que usava para clientes difíceis. Adriana, que surpresa agradável, disse ele quando se aproximou, inclinando-se para um beijo no rosto que habilmente esquivei. E Tiago, não sabia que vocês estavam próximos. O comentário carregava uma insinuação venenosa, típica de Cláudio. Mesmo encurralado, tentava reverter a situação, lançar dúvidas sobre minha conduta. Somos amigos há mais de uma década, como você bem sabe, respondeu Tiago com frieza controlada. Amigos verdadeiros permanecem nos momentos difíceis. Cláudio forçou uma risada, olhando ao redor como se buscasse uma rota de fuga. Bem, fico feliz que tenha vindo, Adriana. Demonstra maturidade. Estamos todos tentando seguir em frente civilizadamente, não é mesmo? Certamente, respondi com um sorriso que não atingiu meus olhos. Aliás, parabéns pelo aniversário. 40 anos é uma marca importante na vida de um homem. Um momento de reflexão sobre escolhas passadas, não acha? Algo em meu tom deve tê-lo alarmado, pois seu sorriso vacilou por um instante. Antes que pudesse responder, fomos interrompidos pela chegada de Antônio Rezende, seu pai. Adriana, cumprimentou-me o homem mais velho com um respeito genuíno que contrastava com a falsidade do filho. É bom vê-la aqui. Está deslumbrante. Obrigada, Antônio. É bom vê-lo também. Cláudio parecia desconfortável com nossa cordialidade. O relacionamento entre ele e o pai havia se deteriorado nas últimas semanas, embora ninguém, além de nós, soubesse o verdadeiro motivo. As descobertas de Antônio sobre as falsificações e fraudes do filho.
Pai, acho que os Mendonça acabaram de chegar, disse Cláudio, claramente tentando afastar o pai. Você não estava ansioso para discutir aquele investimento com eles? Antônio lançou um olhar penetrante para o filho. Então voltou-se para mim. De fato, tenho negócios a tratar, mas nos falaremos mais tarde, Adriana. Há assuntos pendentes que precisamos resolver. Com um aceno quase imperceptível que confirmava nosso acordo prévio, afastou-se em direção à entrada. Observei o salão discretamente, localizando os outros participantes de nosso plano. Delegada Matos havia chegado, vestida com elegância discreta que não sugeria sua profissão. Posicionara-se estrategicamente próxima à saída dos fundos. Doutora Melissa conversava casualmente com um grupo perto do buffet. A pasta discreta, mas elegante, combinando perfeitamente com seu traje formal. Tudo estava em posição. Se me dão licença, disse Cláudio, visivelmente ansioso para escapar de nossa presença. Preciso cumprimentar outros convidados. Claro, respondi suavemente. Afinal, é sua noite. Aproveite-a enquanto pode. Ele franziu o senho diante do comentário ambíguo, mas afastou-se apressadamente em direção a um grupo de executivos no outro lado do salão. Tiago e eu circulamos pelo ambiente, participando de conversas superficiais, aceitando condolências mal disfarçadas de pessoas que claramente sabiam da situação, mas fingiam ignorar o elefante na sala. Observei Cláudio obsessivamente me monitorando de longe, provavelmente tentando antecipar minhas ações, temendo algum escândalo que arruinasse sua festa perfeita. Às 9 em ponto, conforme planejado, Antônio pediu a atenção de todos com uma leve batida em sua taça de champanhe. O murmúrio das conversas diminuiu gradualmente até que o salão estivesse em silêncio respeitoso. Era tradição que o patriarca da família Rezende fizesse um brinde ao aniversariante. Senhoras e senhores, amigos e colegas, começou Antônio, com sua voz ressonante de empresário, acostumado a comandar salas de reunião. Estamos aqui para celebrar o 40º aniversário de meu filho, Cláudio. Aplausos educados preencheram o ambiente. Cláudio sorriu, posicionando-se estrategicamente ao centro do salão, com Bruna e o bebê ao seu lado. A imagem perfeita do homem de sucesso com sua família. Como todos sabem, a família Rezende construiu sua reputação ao longo de gerações baseada em princípios sólidos: honestidade, trabalho árduo e, acima de tudo, integridade nos negócios e na vida pessoal. Notei uma ligeira mudança no tom de Antônio, um endurecimento sutil que fez o sorriso de Cláudio vacilar. Foi com esses valores que criei meu filho, esperando que ele honrasse o nome de nossa família. O salão estava em silêncio absoluto agora. Algo no discurso de Antônio havia alertado os convidados de que este não seria um brinde convencional. No entanto, continuou o patriarca, seu olhar agora fixo em Cláudio, descobri recentemente que nem sempre os filhos seguem os exemplos dos pais. Cláudio empalideceu visivelmente. Bruna lançou-lhe um olhar confuso. Era minha deixa. Avancei lentamente até ficar ao lado de Antônio, aceitando a mão estendida que ele me oferecia em apoio. Adriana Novaes, esposa de meu filho por 15 anos, tem algo importante a compartilhar com todos vocês, anunciou Antônio, surpreendendo os convidados com esta reviravolta inesperada. Era o momento pelo qual eu havia me preparado durante semanas. O momento de reclamar minha dignidade, de transformar humilhação em força. Fitei Cláudio diretamente nos olhos enquanto avançava para o centro do salão, sentindo o peso de todos os olhares, carregando o fardo e o poder da verdade prestes a ser revelada. O silêncio no salão paroquial era quase palpável enquanto caminhava em direção ao centro. Sentia o peso de cada olhar sobre mim, alguns curiosos, outros apreensivos, mas todos intensamente focados no drama que se desenrolava diante deles. Meu coração martelava contra minhas costelas, mas mantive a postura ereta, o queixo levantado. Anos de lidar com emergências hospitalares me ensinaram que demonstrar calma exterior, mesmo quando o caos reina internamente, é essencial para controlar situações críticas. Parei a poucos metros de Cláudio, que agora exibia uma palidez mortal. Seus olhos, sempre tão confiantes, agora saltavam nervosamente entre mim e seu pai,
como um animal acuado procurando uma rota de fuga. Bruna, confusa, apertava o pequeno Mateus contra o peito, como se pudesse protegê-lo da tempestade iminente. Boa noite a todos, comecei. Minha voz surpreendentemente firme. Muitos de vocês me conhecem como a esposa de Cláudio. Outros talvez tenham me visto apenas em eventos corporativos, sorrindo educadamente ao seu lado, cumprindo o papel de companheira dedicada. Fiz uma pausa deliberada, deixando as palavras pairarem no ar. Durante 15 anos, dediquei minha vida a construir um casamento que acreditava ser baseado em respeito mútuo e honestidade. Trabalhei dobrado como enfermeira no Hospital São Francisco para sustentar nossa casa, enquanto Cláudio estabelecia sua carreira. Adiei sonhos, projetos pessoais, até mesmo o desejo de ter filhos quando ele insistia que ainda não era o momento certo. Notei alguns olhares de simpatia entre os convidados. Uma senhora mais velha, que reconheci como esposa de um dos principais investidores da imobiliária Elite, assentiu discretamente, como se minhas palavras ecoassem alguma experiência pessoal. Há 3 semanas descobri que meu marido levava uma vida dupla. Um murmúrio percorreu o salão. Cláudio deu um passo à frente, seu rosto contorcido numa máscara de indignação calculada. Adriana, não acho que este seja o local apropriado para... Não era apropriado me chamar de diabo na igreja durante o batizado do seu filho secreto. Interrompi, minha voz agora carregada de uma frieza que fez vários convidados arfarem. Então, por favor, permita-me a mesma cortesia que você se concedeu naquele dia. Cláudio recuou como se tivesse levado um tapa. O burburinho aumentou, pedaços de conversas alcançando meus ouvidos. Filho secreto? Batizado? Diabo? Para aqueles que não sabem, continuei, agora me dirigindo diretamente à audiência. Há 3 semanas recebi uma mensagem informando que meu marido estava na igreja Nossa Senhora da Conceição. Curiosa, já que ele supostamente estava em Belo Horizonte a negócios, fui verificar. Encontrei-o batizando um bebê de 3 meses, seu filho com a senhorita Bruna Tavares, recepcionista da imobiliária Elite, com quem mantém um relacionamento há pelo menos 3 anos. Todos os olhares se voltaram para Bruna, que agora parecia querer desaparecer. O bebê, sentindo a tensão, começou a choramingar. Quando me viu na igreja, Cláudio não demonstrou arrependimento ou constrangimento. Em vez disso, apontou para mim diante de toda a congregação e disse: "Sai daqui, diabo, vá embora, ninguém quer você aqui." A indignação era visível nos rostos ao redor. Cláudio tentou uma risada forçada, uma tentativa patética de diminuir a gravidade da situação. "Querida, você está claramente perturbada. Todos entendemos que o divórcio é difícil, mas distorcer os fatos dessa maneira..." Os fatos, interrompi novamente, minha voz elevando-se ligeiramente, estão meticulosamente documentados, Cláudio. Com um aceno quase imperceptível, sinalizei para a doutora Melissa, que avançou com sua pasta. Simultaneamente, Tiago se aproximou com um laptop e delegada Fernanda Matos emergiu discretamente das sombras no fundo do salão, posicionando-se estrategicamente próxima à saída. "Esta não é apenas uma questão de infidelidade conjugal", continuei, aceitando a pasta que doutora Melissa me entregou. "Durante minha investigação sobre essa traição, descobri um padrão de fraudes financeiras, falsificações de assinaturas e desvio de recursos que afeta diretamente muitos dos presentes nesta sala." O rosto de Cláudio transformou-se numa máscara de pânico. Ele deu 2 passos em minha direção, mas estacou ao ver Tiago se interpor sutilmente. "Senhoras e senhores", prossegui, abrindo a pasta e retirando a primeira página de documento. "Tenho aqui evidências de que Cláudio Rezende falsificou minha assinatura em diversos contratos e empréstimos, comprometendo meu crédito e patrimônio sem meu conhecimento." Passei o documento para Antônio, que o examinou com expressão grave antes de passá-lo adiante. Um burburinho crescente preenchia o salão. Além disso, ele utilizou a assinatura de seu próprio pai, Antônio Rezende, como fiador em transações duvidosas, expondo o patrimônio da família a riscos consideráveis sem consentimento. Antônio deu um passo à frente, sua presença imponente agora carregada de tristeza e determinação. "Confirmo essas acusações", declarou ele, sua voz ressoando pelo salão. "Descobri recentemente que meu filho abusou de minha confiança e utilizou meu nome,
em documentos que jamais assinei. O impacto dessa confirmação foi imediato. Cláudio olhou para o pai com uma expressão de traição absoluta, como se ele fosse o verdadeiro vilão da história. Pai, como pode? Não me chame de pai neste momento, cortou Antônio secamente. Um homem que desonra sua esposa, engana sua família e compromete a integridade dos negócios que gerações construíram, não é meu filho. A dureza daquelas palavras caiu como um martelo sobre Cláudio. Vi seu rosto contrair-se numa mistura de raiva e desespero. Bruna, agora visivelmente perturbada, afastou-se alguns passos, ninando o bebê que chorava abertamente. Mas as falsificações são apenas o começo, continuei, acenando para Tiago, que conectou o laptop a um projetor improvisado. Descobrimos também um elaborado esquema de desvio de recursos da Imobiliária Elite. Na parede branca do salão, surgiram imagens de contratos, extratos bancários e transferências. Tiago, assumindo momentaneamente a palavra, explicou com precisão técnica. Cláudio registrava valores inferiores nos contratos oficiais de venda de imóveis. A diferença era paga pelos compradores em espécie ou transferida para contas offshore nas Ilhas Cayman. Em apenas 2 anos, o montante desviado ultrapassa 3 milhões de reais. Um murmúrio horrorizado percorreu a sala. Reconheci entre os presentes vários clientes da imobiliária, alguns dos quais provavelmente haviam sido vítimas desse esquema sem saber. Isso é absurdo! Exclamou Cláudio, sua voz estridente de pânico. Essas acusações são infundadas. Ela está tentando me destruir por ciúmes, não podem ver isso? Senhoras e senhores, interveio delegada Fernanda Matos, avançando com autoridade pelo salão. Ela retirou discretamente seu distintivo do bolso da jaqueta elegante. Sou delegada Fernanda Matos, da Delegacia da Mulher. As evidências apresentadas pela senhora Adriana Novaes foram previamente analisadas pela Polícia Civil e consideradas suficientemente consistentes para iniciar uma investigação formal. O rosto de Cláudio perdeu o pouco de cor que ainda mantinha. Seu olhar agora saltava freneticamente pela sala, como se buscasse aliados, uma saída, qualquer coisa que pudesse salvá-lo daquele pesadelo público. Isso é um absurdo completo, gritou ele, a compostura finalmente desmoronando. Vocês não podem fazer isso. Eu tenho direitos. Sim, você tem direitos, concordou a delegada calmamente. Inclusive o direito de permanecer em silêncio, que lhe aconselho exercer neste momento. 2 oficiais de justiça emergiram discretamente de suas posições no salão, aproximando-se de Cláudio. O pânico em seu rosto era evidente agora, o suor escorrendo por suas têmporas apesar do ar-condicionado. Foi nesse momento que Bruna, até então paralisada pela situação, encontrou sua voz. Cláudio, o que está acontecendo? Perguntou ela, sua voz trêmula. Do que eles estão falando? Você me disse que era divorciado quando nos conhecemos. A revelação causou uma nova onda de burburinho. Olhei para a jovem sentindo uma inesperada pontada de simpatia. Ela também havia sido enganada, manipulada por Cláudio em sua teia de mentiras. Senhorita Tavares, dirigi-me a ela diretamente. Lamento que você também tenha sido vítima das mentiras dele. Quando vocês iniciaram seu relacionamento há 3 anos, nosso casamento estava em pleno vigor. Nunca houve separação, muito menos divórcio. Bruna empalideceu, olhando para Cláudio com descrença absoluta. 3 anos? Você disse que nos conhecemos depois que já estava separado há meses. Bruna não deu ouvidos a ela, tentou Cláudio, seu tom desesperado. Ela está distorcendo tudo, você me conhece. Conheço mesmo? Rebateu Bruna, lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. E o apartamento no Recanto das Águas? Você disse que estava no seu nome, que havia comprado para nós. E está, insistiu Cláudio. Está no meu nome, comprado com dinheiro desviado da imobiliária. Intervim, retirando mais um documento da pasta. E registrado usando minha assinatura falsificada como avalista do financiamento. O golpe final veio do lado mais inesperado. Roberto Mendes, diretor financeiro da Imobiliária Elite, levantou-se entre os convidados. Seu rosto, normalmente jovial, estava grave. Os olhos fixos em Cláudio, com uma mistura de decepção e fúria contida. Há 2 semanas, nossa auditoria interna identificou discrepâncias nos contratos gerenciados por você, Cláudio, declarou ele,
sua voz carregando o peso da autoridade corporativa. Iniciamos uma investigação discreta, temendo exatamente o que está sendo revelado aqui. Em nome do Conselho Diretor, confirmo que as acusações de desvio são consistentes com nossas descobertas preliminares. Cláudio parecia um homem afogando-se, agarrando-se desesperadamente a qualquer tábua de salvação. Roberto, por favor, podemos resolver isso internamente? Deve haver algum mal-entendido, algum erro contábil. Não há mal-entendido, Cláudio, respondeu Roberto friamente. A partir deste momento, você está oficialmente desligado da Imobiliária Elite. Seu acesso aos sistemas e propriedades da empresa será imediatamente revogado. E entraremos com as medidas legais cabíveis para recuperar os valores desviados. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Era como se todos coletivamente processassem a magnitude do colapso que testemunhavam. O império cuidadosamente construído por Cláudio, tanto profissional quanto pessoal, desmoronava diante de nossos olhos como um castelo de cartas exposto a um vendaval. Bruna, ainda segurando o bebê que chorava incessantemente, dirigiu-se à saída com passos vacilantes. A mãe dela, Roberta, que até então observava a cena em choque, apressou-se para amparar a filha. Antes de sair, Bruna virou-se uma última vez para Cláudio, seu olhar carregado de mágoa e traição. Não me procure mais, disse ela simplesmente, antes de desaparecer pela porta. Os oficiais de justiça agora se posicionavam ao lado de Cláudio, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Senhor Rezende, falou um deles formalmente, precisamos que nos acompanhe para prestar depoimento sobre as acusações de falsificação de documentos e estelionato. Cláudio lançou um olhar desesperado ao redor, buscando algum apoio, alguma saída. Seus olhos finalmente pousaram em mim, uma súplica muda que misturava raiva e desespero. Por que, Adriana? Perguntou ele, sua voz quase inaudível. Por que fazer isso desse jeito? Aproximei-me lentamente, parando a poucos centímetros dele. Pela primeira vez desde que o conheci, não havia charme, nem confiança excessiva, nem manipulação em seu olhar. Apenas o medo nu e cru de um homem vendo tudo o que construiu ruir pelos próprios erros. Lembra quando me chamou de diabo na igreja? Perguntei suavemente, apenas para seus ouvidos. Disse que ninguém me queria lá? Pois agora veja quem não é bem-vindo em lugar nenhum. Ele estremeceu com o impacto daquelas palavras, as mesmas que planejei por semanas, aguardando o momento perfeito para entregá-las. Os oficiais guiaram Cláudio em direção à saída, enquanto a delegada Matos conversava discretamente com Roberto Mendes sobre os próximos passos da investigação. Os convidados, ainda atordoados, dividiam-se entre comentar em sussurros horrorizados ou discretamente se retirarem para evitar maior associação com o escândalo. Antônio Rezende aproximou-se de mim, seu rosto uma mistura complexa de tristeza e alívio. Foi necessário, disse ele. Não como pergunta, mas como constatação. Foi, concordei simplesmente. Ele assentiu, colocando uma mão pesada em meu ombro. O que planeja fazer agora? A pergunta me pegou de surpresa. Nas últimas semanas, estive tão focada no plano de exposição de Cláudio que mal havia pensado no depois. O vazio que agora se abria à minha frente era simultaneamente assustador e libertador. Uma tela em branco onde poderia pintar meu futuro nos meus próprios termos. Recomeçar, respondi finalmente. Recuperar o que é meu por direito. E talvez, acrescentei após uma pausa reflexiva, ajudar outras pessoas que passaram por situações semelhantes. Antônio pareceu considerar minhas palavras cuidadosamente. A Imobiliária Elite vai precisar de uma reestruturação após esse escândalo, comentou ele. Seu tom casual não conseguindo esconder completamente a proposta implícita. Alguém com integridade e visão renovada. Antes que pudesse responder, Tiago se aproximou, tocando levemente meu cotovelo. Está tudo bem? Perguntou ele, a preocupação genuína em sua voz, me lembrando por que nossa amizade havia resistido por tantos anos. Estou bem, respondi surpresa ao perceber que era verdade. Na verdade, melhor do que estive em muito tempo. Juntos, observamos o salão que rapidamente se esvaziava. A festa de aniversário transformara-se em um epicentro de escândalo que, sem dúvida,
seria o assunto principal de Ribeirão das Flores pelos próximos meses. Doutora Melissa se juntou a nós, sua expressão profissional ligeiramente suavizada por um sorriso de satisfação. O juiz aceitou o pedido de liminar para congelamento de bens, informou ela discretamente. A partir de amanhã, todas as contas e propriedades estarão bloqueadas até a conclusão do processo, incluindo o apartamento no Recanto das Águas. Assenti, sentindo uma estranha mistura de emoções. Não havia alegria na destruição de Cláudio, como imaginei que sentiria durante as semanas de planejamento. Em vez disso, experimentava algo mais sutil e profundo, a sensação de equilíbrio restaurado, de justiça finalmente alcançada. Vamos sair daqui, sugeri, subitamente cansada. Os últimos vestígios de adrenalina que me sustentaram durante o confronto começavam a se dissipar, deixando em seu lugar uma exaustão que penetrava até meus ossos. Enquanto caminhávamos em direção à saída, passei pelo local onde anteriormente Cláudio havia estado com Bruna e o bebê, o epicentro de seu pequeno império de mentiras. Agora havia apenas espaço vazio, como se sua presença tivesse sido completamente apagada do ambiente. Do lado de fora, a noite estava surpreendentemente tranquila. Estrelas pontilhavam o céu de Ribeirão das Flores, indiferentes ao drama humano que acabara de se desenrolar. Respirei fundo o ar fresco, sentindo-o limpar não apenas meus pulmões, mas também algo mais profundo em meu ser. "Para onde agora?" perguntou Tiago, já abrindo a porta do carro. Olhei uma última vez para o salão paroquial, para o cenário onde o ato final da minha vida com Cláudio havia sido encenado. A resposta veio naturalmente, como uma página virando para um novo capítulo. Para frente. Os dias que se seguiram ao confronto no salão paroquial passaram como um turbilhão. Ribeirão das Flores, com seus quase 100.000 habitantes, de repente parecia pequena demais para conter a magnitude do escândalo. Aonde quer que eu fosse, no hospital, no mercado, na farmácia, sentia os olhares, ouvia os sussurros. Minha vida privada havia se tornado o entretenimento público da cidade. A enfermeira que desmascarou o marido golpista. Ouvi alguém comentar enquanto esperava na fila do banco, 3 dias após o incidente. Curiosamente, não me incomodava. Após 15 anos vivendo nas sombras da personalidade dominante de Cláudio, havia algo libertador em recuperar minha própria narrativa, mesmo que fosse através do caos. A investigação oficial avançava rapidamente. A delegada Fernanda Matos conduzia o caso com uma eficiência impressionante, construindo meticulosamente o processo que levaria meu ex-marido à justiça. Cláudio passou apenas uma noite detido, sendo liberado após pagar uma fiança exorbitante, dinheiro que, ironicamente, veio de um empréstimo de emergência contraído pela mãe de Bruna, Roberta. Ela está furiosa, contou-me Osvaldo, o detetive que continuava monitorando a situação a meu pedido, mas pagou a fiança pelo bem do neto. Aparentemente, a única condição foi que Cláudio não tentasse contato com Bruna. Imaginar Cláudio tendo que implorar dinheiro à mãe de sua amante trazia uma satisfação peculiar. O homem que sempre se gabara de sua independência financeira, que ostentava carros importados e relógios caros, agora dependia da caridade alheia para sua liberdade provisória. Uma semana após a festa, recebi uma ligação inesperada. "Adriana, aqui é Bruna Tavares." Sua voz ao telefone soava diferente, menos confiante, mais áspera, como se tivesse chorado por dias consecutivos. Provavelmente havia. "Bruna", respondi, sentindo uma mistura complexa de emoções. Raiva, compaixão, curiosidade. "Como conseguiu meu número?" "Sua mãe? Fui até a casa dela." Uma pausa tensa. "Precisamos conversar pessoalmente." Encontramo-nos na Praça Central Tiradentes na tarde seguinte. Um local público, neutro, longe dos olhares mais curiosos de conhecidos mútuos. Bruna chegou empurrando um carrinho de bebê, olheiras profundas contrastando com sua juventude. Sentamo-nos em um banco afastado, sob a sombra generosa de uma árvore centenária. O pequeno Mateus dormia pacificamente, alheio ao colapso do mundo que seus pais haviam construído sobre mentiras. "Não sabia", foram suas primeiras palavras, os olhos fixos no filho. "Juro por tudo que é mais sagrado, Adriana. Não sabia que vocês ainda eram casados." Estudei seu rosto,
procurando sinais de falsidade. Não encontrei nenhum, apenas exaustão e uma dor genuína que reconheci imediatamente. A dor de descobrir que a realidade que você habitava era uma elaborada ilusão. Acredito em você, respondi finalmente. Ela ergueu o olhar, surpresa. Mesmo? Depois de tudo? Assenti. Cláudio é um mentiroso habilidoso? Fui enganada por 15 anos. Não a culpo por cair na mesma armadilha. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Bruna. Não tentei consolá-la. Não éramos amigas, nem seríamos. Mas naquele momento compartilhávamos uma compreensão única do homem que havia manipulado nossas vidas. Ele me disse que era divorciado quando nos conhecemos, que o casamento havia terminado há meses, mas vocês mantinham as aparências por questões profissionais. Ela enxugou as lágrimas com a manga da blusa. Quando engravidei, ele pareceu tão feliz. Disse que finalmente poderia ter a família que sempre quis. A ironia daquelas palavras me atingiu como um golpe físico. Quantas vezes Cláudio havia adiado meus planos de ter filhos? Ainda não é o momento certo, ele dizia. Precisamos de estabilidade financeira primeiro. Sua carreira está decolando agora. Um bebê complicaria tudo. Enquanto isso, construía essa estabilidade e família com outra. O que vai fazer agora? Perguntei, observando o bebê que começava a se mexer no carrinho. Bruna endireitou os ombros, um lampejo de determinação atravessando seu olhar cansado. Voltar para Belo Horizonte? Minha irmã mora lá. Ofereceu um quarto para mim e Mateus enquanto me reorganizo. Ela hesitou, como se ponderando quanto revelar. Consegui um emprego em uma construtora. Salário menor, mas é um recomeço. Assenti, respeitando sua decisão. Bruna pegou na bolsa um envelope e me estendeu. As chaves do apartamento no Recanto das Águas. Sei que está bloqueado judicialmente, mas não quero nada que venha dele. Nem mesmo um teto. Aceitei o envelope, compreendendo o gesto simbólico. Não era apenas a devolução de chaves, mas a rejeição completa de tudo que Cláudio representava. E tem mais uma coisa, continuou ela, retirando um pendrive da bolsa. Encontrei isso no fundo de uma gaveta quando estava recolhendo minhas coisas. São planilhas detalhando todas as transações paralelas da imobiliária. Nomes, valores, datas, tudo. Olhei para o pequeno dispositivo, surpresa com sua iniciativa. Por que está me entregando isso? Bruna olhou para o filho, um sorriso triste brincando em seus lábios. Porque um dia vou precisar explicar a Mateus quem era seu pai. E quero poder dizer que quando descobri a verdade, fiz a coisa certa. Nos despedimos sem promessas de amizade futura. Apenas com o respeito mútuo de duas mulheres determinadas a reconstruir suas vidas. Enquanto observava Bruna se afastar com o carrinho, refleti sobre como nossos caminhos, tão violentamente entrelaçados pela manipulação de um homem, agora divergiam para sempre. Entreguei o pendrive à delegada Matos no dia seguinte. As informações contidas ali expandiram significativamente a investigação, revelando uma rede de fraudes muito mais ampla do que inicialmente suspeitávamos. Outros vendedores da imobiliária estavam envolvidos, assim como um contador externo e até mesmo um funcionário do cartório local. Isso vai muito além de um caso de falsificação conjugal, comentou a delegada, impressionada com a extensão da documentação. Estamos falando de um esquema organizado de fraudes imobiliárias. 2 semanas após o confronto no salão paroquial, a Justiça concedeu a liminar que garantia o bloqueio total de todos os bens em nome de Cláudio. Contas bancárias, investimentos, propriedades. Tudo congelado até a conclusão do processo criminal e da separação judicial. É apenas o primeiro passo, explicou doutora Melissa em seu escritório, enquanto revisávamos os documentos. O processo criminal pode levar meses, talvez anos, mas a parte civil, especialmente considerando as evidências irrefutáveis que temos, deve progredir rapidamente. 1 mês depois da exposição pública, já estava claro que Cláudio enfrentava não apenas a ruína financeira, mas também o completo ostracismo social. Amigos desapareceram, colegas negavam qualquer conhecimento de suas atividades ilícitas, clientes processavam a imobiliária exigindo ressarcimento. O império construído com tanto cuidado desmoronava como um castelo de cartas sob ventos implacáveis. Foi nesse contexto que recebi uma proposta inesperada. Roberto Mendes,
O diretor financeiro da imobiliária Elite solicitou uma reunião em seu escritório. A reputação da empresa está severamente comprometida, me explicou ele, seu rosto demonstrando o peso das últimas semanas. Parecia ter envelhecido uma década desde a fatídica festa. Precisamos de uma renovação completa. Novos valores, nova direção, novas pessoas. Observei-o com curiosidade, tentando antecipar onde aquela conversa nos levaria. Antônio Rezende sugeriu seu nome, continuou Roberto surpreendendo-me, para assumir a parte de Cláudio na sociedade. A proposta era tão inesperada que precisei de um momento para processar sua magnitude. Eu, enfermeira de carreira, assumindo posição em uma das maiores imobiliárias da região, parecia absurdo. Não tenho experiência no setor imobiliário, respondi finalmente. Roberto sorriu pela primeira vez na conversa. Mas tem algo muito mais valioso: integridade e conhecimento íntimo de como o sistema foi corrompido, o que a coloca em posição única para ajudar a reconstruí-lo. Prometi pensar na proposta, deixando o escritório com a mente fervilhando de possibilidades que nunca havia considerado para meu futuro. Naquela noite, conversei longamente com minha mãe e Tiago sobre a oferta. Seria uma mudança radical de carreira, ponderou Solange, sempre a voz da cautela pragmática. Você ama ser enfermeira, filha? Era verdade. O hospital havia sido meu refúgio, minha vocação desde a adolescência. Ajudar pessoas nos momentos mais vulneráveis trazia um propósito que dificilmente encontraria em outro lugar. Por outro lado, argumentou Tiago, seria uma forma de transformar toda essa experiência traumática em algo construtivo. Literalmente reconstruir do zero, nos seus próprios termos. Passei a noite em claro, pesando os prós e contras. Na manhã seguinte, já havia tomado minha decisão. Liguei para Roberto e marquei uma nova reunião, desta vez incluindo Antônio Rezende e os demais sócios minoritários. Aceitarei a proposta, anunciei, com algumas condições. Meus termos eram claros. Trabalharia meio período na imobiliária, mantendo algumas horas semanais no hospital. A empresa passaria por uma auditoria externa completa. Implementaríamos um sistema de transparência radical, com acesso online para clientes acompanharem cada etapa das transações. E, finalmente, uma porcentagem dos lucros seria destinada a um fundo para vítimas de fraudes imobiliárias. Para minha surpresa, todas as condições foram aceitas sem resistência. A empresa precisa desesperadamente de uma nova imagem, explicou Antônio Rezende. Suas condições não são apenas aceitáveis. São exatamente o que precisamos para sobreviver a este escândalo. 3 meses após o confronto no salão paroquial, assumi oficialmente como sócia da Imobiliária Elite, agora rebatizada como Imobiliária Horizonte, um nome que simbolizava novos começos, novas perspectivas. O processo de reestruturação foi árduo. Demissões foram necessárias, sistemas inteiros precisaram ser reconstruídos, a confiança de clientes reconquistada passo a passo. Mas havia algo profundamente satisfatório em desmantelar as estruturas que permitiram as fraudes de Cláudio e reconstruí-las com bases sólidas de transparência e ética. Enquanto isso, o processo criminal contra meu ex-marido avançava. Sem recursos para contratar advogados de primeira linha, dependendo de defensores públicos sobrecarregados, Cláudio via suas chances de escapar impune diminuírem a cada nova audiência. O pendrive fornecido por Bruna havia aberto um verdadeiro labirinto de evidências que o Ministério Público explorava com eficiência implacável. 6 meses após a exposição, encontrei Cláudio pessoalmente pela primeira vez desde a fatídica noite. Foi uma coincidência? Ambos no mesmo cartório. Eu para assinar documentos da empresa, ele aparentemente para alguma questão relacionada ao processo. Nossos olhares se cruzaram brevemente na sala de espera. A transformação era chocante. O homem elegante e confiante que conheci por 15 anos havia desaparecido. Em seu lugar, estava uma figura abatida, barba por fazer, olheiras profundas, roupas que já haviam conhecido dias melhores. Quando me reconheceu, seu rosto assumiu uma expressão difícil de decifrar. Vergonha, raiva, talvez arrependimento. Não trocamos palavras. Não havia nada a ser dito que os tribunais, a imprensa local e a opinião pública já não estivessem dizendo. Simplesmente assentimos em reconhecimento mútuo,
antes de seguirmos caminhos opostos. Eu para cima, para o andar dos registros comerciais. Ele para baixo, para o setor criminal. A metáfora não passou despercebida. Foi naquela mesma semana que recebi uma ligação de Bruna, agora estabelecida em Belo Horizonte. Vi na internet sobre a nova imobiliária, disse ela. Parece que está indo muito bem. Conversamos brevemente sobre nossas novas vidas. Ela havia começado um curso noturno de administração, equilibrando estudos, trabalho e a maternidade solo. Parecia mais forte, mais determinada do que a jovem fragilizada que encontrei na praça meses antes. Ele tentou contato, revelou ela no final da conversa. Enviou uma carta dizendo que ainda me amava, que tudo havia sido um mal-entendido, que poderíamos recomeçar quando essa tempestade passasse. E o que você fez? Perguntei, curiosa sobre como ela lidaria com a manipulação emocional que eu conhecia tão bem. Devolvi a carta com uma única frase. Não existe recomeço para mentiras tão profundas. Ela fez uma pausa reflexiva. E depois bloqueei o endereço do remetente. Sorri, reconhecendo naquela jovem mulher a mesma determinação que encontrei em mim mesma nos meses recentes. Éramos sobreviventes de um mesmo naufrágio, agora navegando em mares separados, mas com bússolas recalibradas pela mesma experiência. Um ano após o confronto no salão paroquial, a imobiliária Horizonte havia não apenas se recuperado do escândalo, mas prosperado além das expectativas iniciais. Nosso modelo de transparência radical atraiu clientes desiludidos com práticas tradicionais do mercado, e o Fundo para Vítimas de Fraudes gerou uma publicidade positiva que nenhuma campanha de marketing poderia comprar. Mantinha minha rotina no hospital, agora apenas 2 manhãs por semana, mas suficiente para preservar a conexão com a profissão que ainda amava. A enfermeira e a empresária haviam encontrado um equilíbrio improvável em minha nova identidade. Quanto a Cláudio, seu julgamento finalmente chegou a uma conclusão. Foi condenado a 6 anos de prisão por falsificação de documentos, estelionato e fraude tributária. Com bom comportamento, cumpriria apenas 2 anos em regime fechado, antes de progredir para o semiaberto. Recebi a notícia com uma serenidade que surpreendeu até a mim mesma. Não havia alegria na queda de Cláudio, apenas a satisfação silenciosa de ver a justiça funcionar, de saber que ações têm consequências. No dia em que a sentença foi anunciada, recebi um buquê de flores no escritório. Não havia cartão, mas reconheci imediatamente o arranjo. Era idêntico ao que Cláudio me dera no dia em que nos conhecemos, 16 anos atrás. Uma tentativa final de manipulação emocional, provavelmente planejada antes mesmo do veredicto. Peguei o arranjo e caminhei até a janela do meu escritório no 10º andar. Lá embaixo, a cidade de Ribeirão das Flores se estendia sob o sol da tarde, a mesma cidade onde havia sido humilhada, mas também onde encontrara força para reconstruir minha vida nos meus próprios termos. Com um movimento deliberado, joguei as flores pela janela, observando as pétalas se dispersarem ao vento enquanto caíam. Um ato simbólico, talvez desnecessariamente dramático, mas profundamente libertador. Naquela mesma tarde, aprovei o plano de expansão da imobiliária para a cidade vizinha. No dia seguinte, finalizei a compra de um pequeno apartamento só para mim. Não no luxuoso condomínio Jardins do Vale ou no controverso Recanto das Águas, mas num bairro tranquilo próximo ao hospital, com uma varanda ensolarada perfeita para as plantas que sempre quis cultivar. A vida que reconstruí não era perfeita. Havia cicatrizes, momentos de dúvida, às vezes flashes de raiva, quando recordava os 15 anos dedicados a uma mentira, mas havia também uma liberdade que nunca conheci antes. Uma confiança nascida não da ingenuidade, mas da sobrevivência. Quando Tiago me perguntou 6 meses depois se eu considerava mandar algum recado para Cláudio na prisão, respondi com sinceridade: não há nada a dizer que já não tenha sido dito, não pelo que falei, mas pelo que construí das ruínas que ele deixou. Enviei apenas um envelope contendo uma notícia de jornal sobre o sucesso da imobiliária Horizonte, com seu novo modelo de negócios que revolucionava o mercado regional. Anexei um pequeno bilhete com as mesmas palavras que ele me dirigiu naquela igreja 1 ano e meio antes. Sai daqui, diabo,
Agora você sabe o que é não ser querido em lugar nenhum. Era mesquinho? Talvez. Mas também era verdadeiro. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o fundamento sobre o qual reconstruí minha vida. E assim chegamos ao fim da minha jornada. Uma história que começou com uma humilhação pública e terminou com uma reconstrução completa de quem eu era. Quando entrei naquela igreja há 2 anos e vi meu marido batizando o filho que teve com outra mulher, jamais poderia imaginar que aquele momento de dor se transformaria no catalisador de uma mudança tão profunda em minha vida. Sai daqui, diabo! Vai embora! Ninguém quer você aqui! Estas palavras, lançadas por Cláudio naquele dia, ficaram gravadas em minha memória. Não como uma cicatriz dolorosa, mas como um lembrete do momento exato em que decidi que não seria mais vítima das circunstâncias. Olhando para trás, vejo como cada peça se encaixou perfeitamente. O apoio incondicional de minha mãe Solange, a lealdade inabalável de meu amigo Tiago, a competência da doutora Melissa e da delegada Fernanda, até mesmo a improvável aliança com Antônio Rezende, pai de Cláudio, que escolheu a integridade acima dos laços de sangue. Cada pessoa desempenhou um papel crucial na estratégia que desmontou o castelo de mentiras construído ao longo de 15 anos. A vingança que planejei não foi impulsiva ou movida apenas pela raiva. Foi meticulosamente calculada, executada com a mesma precisão que eu aplicava em meus procedimentos mais delicados como enfermeira. Porque, no fundo, era exatamente isso. Uma cirurgia para remover um tumor maligno que havia se infiltrado em cada aspecto da minha existência. O confronto no salão paroquial representou muito mais que uma exposição pública de Cláudio. Foi o momento em que recuperei minha voz, minha autonomia. Ver o desmoronamento de sua fachada cuidadosamente construída, testemunhar o momento exato em que sua arrogância deu lugar ao pânico, confesso que havia uma satisfação quase tangível nessa reversão de papéis. Mas a verdadeira vingança não foi o que aconteceu naquela noite. Foi o que veio depois. Enquanto Cláudio perdia tudo, a amante, o filho, o emprego, a liberdade, eu reconstruí a minha vida tijolo por tijolo, em bases muito mais sólidas que antes. Transformar a imobiliária Elite em Horizonte não foi apenas um golpe de mestre nos negócios, foi uma declaração poderosa. É possível erguer algo íntegro das cinzas da desonestidade. Cada novo contrato transparente, cada cliente satisfeito, cada funcionário trabalhando com orgulho renovado na empresa, tudo isso era parte de uma narrativa maior de redenção e reconstrução. Mantive minha conexão com a enfermagem porque entendi que não precisamos abandonar quem somos para nos tornarmos algo novo. Podemos integrar, expandir, transformar sem perder nossa essência. A Adriana enfermeira, com sua compaixão e capacidade de cura, não desapareceu quando a Adriana empresária emergiu. Elas coexistem, complementam-se, fortalecem-se mutuamente. Quanto a Bruna e o pequeno Mateus, sinto uma estranha solidariedade. Fomos manipuladas pelo mesmo homem em nossas vidas entrelaçadas sem nosso consentimento. Saber que ela também encontrou força para recomeçar, para estabelecer limites claros quando Cláudio tentou retomar contato, traz uma satisfação que transcende qualquer ressentimento inicial que pudesse ter sentido. Hoje, 2 anos após aquele domingo fatídico na igreja Nossa Senhora da Conceição, olho pela janela do meu apartamento novo, vejo minhas plantas florescendo na varanda ensolarada e reconheço que, ironicamente, devo gratidão a Cláudio. Não pelo sofrimento que causou, mas pela oportunidade que inadvertidamente me proporcionou de descobrir uma força interior que eu desconhecia possuir. A mensagem que enviei para ele na prisão, suas próprias palavras devolvidas como um espelho, não foi apenas um ato final de confronto. Foi o fechamento de um ciclo, a última página de um capítulo que precisava ser concluído para que eu pudesse seguir adiante completamente livre. Pessoas frequentemente me perguntam se valeu a pena, se a exposição pública, os meses de planejamento, o desgaste emocional de reviver cada traição enquanto construíamos o caso contra Cláudio, se tudo isso compensou no final. Minha resposta é sempre a mesma. A verdadeira vingança não está em destruir o outro, mas em reconstruir a si mesmo de uma forma tão completa que a dor causada por aquela pessoa
se torna apenas uma nota de rodapé em sua história, não mais o título principal. Talvez você que está assistindo este vídeo esteja passando por algo semelhante. Talvez tenha sido traído, humilhado, feito se sentir pequeno e insignificante por alguém que deveria proteger seu coração. Quero que saiba que há luz além dessa escuridão, que sua história não termina no capítulo da dor, mas continua nos capítulos da reconstrução, da redescoberta, do renascimento. Se minha experiência em Ribeirão das Flores lhe trouxe alguma inspiração, algum conforto ou simplesmente a validação de que seus sentimentos são legítimos, peço que compartilhe sua própria jornada nos comentários abaixo. Cada história é única, cada processo de cura segue seu próprio ritmo, mas há uma força extraordinária em saber que não estamos sozinhos em nossas lutas. Este canal, Vingança do Dia, existe exatamente para isso, para criar um espaço onde podemos transformar nossas experiências mais dolorosas em narrativas de superação que possam inspirar outros. Se esta é sua primeira vez aqui, convido você a se inscrever e explorar outras histórias igualmente poderosas de pessoas que, como eu, encontraram maneiras criativas e eficazes de retomar o controle de suas vidas. Produzir conteúdo como este exige tempo, dedicação e recursos. Passar horas revivendo momentos traumáticos para transformá-los em relatos que possam ajudar outras pessoas não é tarefa simples. Por isso, se você valoriza este trabalho, considere apoiar o canal através da função Valeu Demais, uma forma de contribuição que nos permite continuar trazendo novas histórias diariamente, expandindo nossa comunidade de sobreviventes e guerreiros. Seu apoio, seja através de um simples comentário, um like, uma inscrição ou uma contribuição financeira, significa muito mais que números em uma tela. Representa a validação de que histórias como a minha, como a sua, merecem ser contadas, ouvidas e celebradas. Deixe nos comentários o que achou da minha jornada. O confronto no salão paroquial foi justo ou excessivo? A transformação da imobiliária foi um toque de mestre ou você teria seguido outro caminho? Como lidaria se estivesse em meu lugar? Seus insights não apenas enriquecem esta comunidade, mas me ajudam a processar minha própria experiência sob novas perspectivas. Confesso que gravar este relato foi emocionalmente exaustivo. Reviver cada momento, desde a descoberta na igreja até o bilhete final enviado à prisão, mexeu com sentimentos que acreditava ter resolvido completamente. Mas há um poder catártico em compartilhar, em transformar dor pessoal em conexão humana. Por isso, seu feedback, seu envolvimento, seu apoio significam o mundo para mim e para todos que fazem parte deste canal. Enquanto encerro este relato, deixo uma reflexão final. A verdadeira vingança não está no sofrimento que causamos ao outro, mas na alegria que recuperamos para nós mesmos. Em cada tijolo que recolocamos, em cada sorriso genuíno que reconquistamos, em cada sonho novo que ousamos sonhar, aí está a vitória mais doce. Obrigada por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo do Vingança do Dia. Lembrando que todos os dias são oportunidades para reescrevermos nossa história, nos nossos próprios termos.